Se tem um conselho que eu posso dar para você é não pule etapas. Não pule etapas porque o mercado está muito diferente e se você não tiver uma base sólida, você vai quebrar a cara. Fala pessoal, Jefferson Rocha com vocês aqui e eu sei que muitos de vocês, assim como eu, aprendeu também tecnologia na experiência, ou seja, fazendo. Vocês simplesmente começaram a trabalhar e foi aprendendo com um colega, foi aprendendo com outro, vai no tutorial, vai no vídeo, depois faz um curso e aí ele vai se especializando. Então, esse para vocês que já estão nesse mercado há algum tempo, já têm alguns anos de experiência, esse vídeo não vai ser tanto para vocês, mas também tem um aviso lá no final do vídeo para vocês, fica aqui até o final para vocês saberem, para ajudar vocês na carreira. Mas esse vídeo é principalmente para você que está começando agora, tem poucos tempos de experiência e quer crescer muito rápido na carreira, e aqui vai um aviso para que você não quebre a cara. É isso mesmo, pessoal, para que vocês não quebrem a cara. O que eu estou querendo dizer aqui? É muito comum quem trabalha com tecnologia começa como suporte e com suporte você é exposto a várias tecnologias, né? Primeiro você vai ali trabalhar com Windows, com suporte a usuários, redes, hardware também, aí você começa depois a pegar ITIL, você começa a entender o que é Service Level Agreement, né? Como é que é uma causa raiz de um chamado, tudo mais, o que é incidente, o que é um problema. Enfim, e aí depois você começa a trabalhar com servidores, você começa a trabalhar com cloud também, hoje em dia já acho que muitas empresas já trabalham com cloud, já o suporte tem esse contato, mas é muito comum você se especializar nas áreas, vamos dizer assim, rotineiras de execução. O que é a área rotineira de execução, Jefferson? Ah, deu um problema no usuário, por exemplo, um bloqueio de conta, você vai lá desbloquear a conta. Ah, eu tenho que instalar um programa, tenho que criar aqui no System Center uma Silent Installation para o System Center. Eu tenho que configurar um driver no System Center aqui. Estou falando aqui pessoal lá do suporte, tá, pessoal? Então, é muito comum, no início de carreira, você se focar nesses detalhes técnicos, assim, de execução. E não tem nada de errado nisso, mas tem uma armadilha aí, que é você ficar muito preso a isso e você não começar a entender os pormenores, os dados teóricos, as questões técnicas, os detalhes técnicos e não ir a fundo. E com isso você não se especializa. Você fica um generalista para sempre. Ou então você fica muito superficial, ou então muito focado na camada de execução. E isso vai te travar. Você ficar preso só naquela camada de execução e você não ter um overview geral, um high level view da questão, pode te prejudicar. Por quê? Por exemplo, se eu te perguntar aqui sobre AWS S3, se eu te perguntar sobre EC2, se eu te perguntar sobre Lambda, provavelmente você vai saber falar. Mas se eu te perguntar sobre como é a Organization Unit, se eu te der uma conta agora da AWS e eu quiser que você configure ela para a empresa, você vai fazer o quê? Provavelmente, muitos de vocês vão pensar assim, mas é muito simples, Jefferson, eu vou no AWS, vou usar o Organization Units, vou criar minhas unidades organizacionais e depois vou criar lá os meus usuários, vou criar as minhas roles e tudo mais, vou mapear os serviços. Você está certo, mas só o que eu estou querendo dizer, pessoal, é que você precisa primeiro entender o negócio, você precisa entender a empresa. Não adianta você achar que você vai fazer tudo isso sem você entender a empresa, você tem que começar a fazer perguntas de negócio. Você tem que começar a entender sobre o negócio. Por exemplo, se você for usar o Azure da vida, você pode usar vários tenants, mas eu devo usar vários tenants ou deveria utilizar management groups, por exemplo? Vai depender, depende. Você não sabe se a sua empresa tem várias filiais ou não tem filiais. Você tem que fazer esse tipo de pergunta, tem que mapear esse tipo de coisa antes de você simplesmente sair executando. É isso que eu estou querendo dizer. Vocês estão, às vezes, muito focados na execução e vocês esquecem dos detalhes. E falar a linguagem de negócio faz todo o sentido, porque aqui vem agora o problema de muitos dos seniors, né? Onde os problemas dos seniors erram muito. Os seniors, por suas vezes, eles sabem muita coisa, sabe? Por exemplo, se eu perguntar qualquer coisa de AWS, eles vão saber qualquer coisa de Google, qualquer coisa de Ansible. Dependendo da especialização, eles vão saber muita coisa mais do que até o entrevistador. Só que, quando você está na posição de sênior, meu amigão, é esperado que você saiba também falar a linguagem de negócios, muitas das vezes. É esperado que você dê orientações técnicas, porque o negócio vai tomar decisões baseadas nas suas orientações técnicas. Então você tem que saber traduzir tecnologia para business, para negócios e negócios para tecnologia. Você precisa fazer essa ponte e ajudar também a direcionar a equipe, você ser um líder, naturalmente você vai ter que ser um líder em algumas tarefas,
para você direcionar a equipe no sentido correto. Porque a equipe mais júnior, por muitas das vezes, vai querer usar determinada tecnologia, determinado framework, e que é novo, né? Que é normal, a gente quer experimentar coisas novas, mas você com uma visão de uma empresa como um todo, com uma visão mais ampla, um high level, né? Um overview geral, um overview de tudo, você consegue ter uma visão mais ampla e mais de longo prazo, que geralmente os júniores não teriam. Cuidado, não caiam só nessa questão de ou só se especializar dentro das suas execuções ali do dia a dia, ou então se especializar apenas tecnologia em si. Você precisa ter um conjunto, juntar tecnologia com o negócio e saber também um pouco dos dados técnicos, para quem é júnior entender os dados técnicos, os pormenores, qual o problema resolve e tudo mais. Então essa é a minha mensagem para vocês aqui. Eu queria ajudar vocês, quero realmente passar, transmitir isso aqui para vocês, que durante as entrevistas que eu faço, é um dos problemas que eu vejo. São poucos candidatos, pessoal, que têm essa visão de tecnologia, de negócio, de saber qual problema cada tecnologia resolve, quando usar determinada tecnologia, quando não usar, né? Saber por que eu vou usar Agile, por que eu vou usar o Waterfall, né? Qual o problema que eles resolvem, qual o problema de cada um deles. Sim, o Agile também tem alguns problemas, tá? Assim como o Waterfall tem vários outros problemas que o Agile veio resolver. Isso é mais uma questão de gerenciamento, mas, por exemplo, qual é a solução que eu vou utilizar para criar meu CI/CD, ou qual é o provedor cloud que eu vou utilizar, o que eu vou utilizar aqui, por que eu tenho que usar um Ansible ou tenho que usar um Terraform, por que eu não posso usar só Ansible, por que eu não posso usar só Terraform, qual o problema que eles dois resolvem, qual é a limitação de cada um deles. Porque quando você vai definir o escopo de projeto, vai definir os detalhes do projeto, essas coisas fazem sentido. E é aí que você se destaca. Então você precisa sim entender esses detalhes. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, comenta pra mim aqui também se você já caiu nessa armadilha de se especializar muito nas rotinas, né, muito na execução ali, ou então se especializar tanto numa ferramenta e esquecer completamente a parte de negócio, não saber conversar com o negócio, com o business, né? Não entender o que é um budget, não entender ali o que são investimentos de longo prazo, de curto prazo, não saber, por exemplo, defender o seu ponto, por que tem que fazer investimento numa máquina, saber como defender para o negócio. Por exemplo, você chega para o negócio e fala... Você chega para o seu gerente e fala assim, olha, eu preciso de um servidor novo, eu preciso então aumentar um tipo de instância na AWS ou na Azure, modelo de instância com 16 GB, 32 GB, 64, enfim, ou preciso comprar um servidor novo, se for o seu caso, on-premise, e você vai simplesmente falar, mas por quê? Ah, porque a gente está batendo 72%, 80%, 90% de consumo e a máquina vai travar e tal. Você começa a falar aquele monte de coisa técnica. Esse não é o caminho, não é assim que você fala com o negócio. Se você, em vez de fazer isso, você fala o seguinte, nós estamos chegando no período da Black Friday e nós vamos ter um alto nível de acesso, e se a gente não aumentar os nossos recursos computacionais, se a gente não tiver uma estrutura para suportar toda essa demanda, nós vamos perder vendas. E tenta calcular essas vendas. Nós vamos perder 1 milhão de reais ou de dólares em vendas, nós vamos perder 300 mil dólares em vendas. Se você não falar a linguagem do negócio, provavelmente as suas demandas não vão ser aceitas e você vai ter problemas. E aí seu serviço também não vai ser visto, porque você sabe, a nossa área é muito bem lembrada quando dá problema, quando não está funcionando, não é tão bem assim. Então, usar a estratégia certa, o tipo de linguagem certa para a área certa ou para a pessoa certa é o que vai te destacar nesse mercado. É isso aí, pessoal. Jefferson Rocha aqui com vocês. Agradeço se você ficou até o final do vídeo. Deixa seu comentário, deixa o teu like e compartilha esse vídeo. Até a próxima, pessoal!